Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade a mais uma aula dentro do tema da metalurgia do pó, né? Nós vamos abordar hoje os materiais da metalurgia do pó, ou ah, também podemos chamar de matérias-primas, né, da metalurgia do pó. Então, de cara eu trago uma comparação aqui da resistência dos aços sinterizados em comparação aos aços convencionais. Então a gente tem aqui os aços sinterizados, ó, ah, ocupando todo esse range de resistência à tração. E aqui a gente tem então os aços convencionais. Então a gente observa que os aços sinterizados eles conseguem obter propriedades muito semelhantes aos aços convencionais, se a gente for falar em resistência à tração, né? Então a gente tem uma resistência à tração muito semelhante, porém com uma densidade bem mais baixa. Então isso é um fator importante, que a gente consegue as mesmas propriedades, porém com uma densidade mais baixa. Então agora a gente vai entrar na parte de seleção do material, né? Vai ver os principais materiais, as principais matérias-primas que a gente vai utilizar nos projetos de peças estruturais. Normalmente, eles são baseados então nas ligas de ferro e cobre, e também em menor escala nas ligas de alumínio. A gente pode fazer alterações no tipo e na composição desses diversos pós metálicos, que são utilizados então nesse processo de fabricação do sinterizado. E com isso a gente vai permitir então uma variedade muito grande de propriedades desses materiais, né? Então, em geral, o que que a gente vê na metalurgia do pó? A gente utiliza basicamente três tipos diferentes de pós. O primeiro que a gente chama de pós elementares. Então, o que que são esses pós elementares? Então, quando esses elementos de liga são usados na mistura, como cobre, níquel, grafite, estanho, e são adicionados aos pós básicos, como o pó de ferro e o pó de cobre, porém sem ligação metalúrgica entre os componentes. Como vantagem, a gente vai ter que esses pós têm uma boa compressibilidade, porém quando misturados são mais suscetíveis à segregação. Então, na realidade, a gente tem a adição desses elementos de liga nos pós de base, que é ferro ou cobre, porém sem uma interação metalúrgica entre esses pós. Eles simplesmente são misturados. Isso depois, no momento da sinterização, pode gerar a segregação desse material. Um outro tipo de pó também são os pós pré-difundidos. Então, esses elementos de liga eles estão parcialmente conectados ao pó de base e depois da sinterização, então vão apresentar uma microestrutura heterogênea, um ótimo controle dimensional e excelentes propriedades mecânicas. São também menos suscetíveis a problemas de segregação, uma vez que eles já têm um processo de difusão previamente já pré-executado. Isso diminui então a probabilidade de segregação desses pós. Temos os pós pré-ligados também, onde os elementos de liga eles são fundidos junto com o metal de base. Então cada partícula de pó vai ter a mesma composição nominal. Em comparação com os outros, esses pós apresentam excelentes propriedades mecânicas após a sinterização, porém a sua compressibilidade ela é menor, restringindo o uso com densidades inferiores a 7 gramas por centímetro cúbico. Então, a diferença dos pré-ligados é que a gente vai ter uma partícula de pó contendo lá, seja o ferro ou o cobre como material de base, e os elementos de liga em uma única partícula. Então, a gente vai fazer a fusão desses pós e vai ter uma única partícula com uma composição
com todos esses elementos. Características e propriedades desses materiais sinterizados. Então a gente tem um mundo muito vasto de uso desses materiais sinterizados. Para isso, então, a gente tem que saber o que a gente espera, quais são as propriedades que a gente espera desse material, para daí, então, a gente começar a realizar a composição dele. Então, vocês, engenheiros mecânicos, vão ter que ter em mente, então, que diversas propriedades são relacionadas às condições obrigatórias de funcionalidade. Quais são essas condições? Então, se a gente quer uma propriedade funcional como resistência mecânica à fadiga, quais são as propriedades que estão relacionadas à resistência mecânica à fadiga? O limite de ruptura, o limite de escoamento, o alongamento, resistência ao impacto, limite de fadiga, dureza superficial e dureza do núcleo e profundidade da camada. Fatores que a gente tem que ter como controle: carbono combinado, quantidade de carbono, então, nesse material, tipo e conteúdo de elementos de liga, homogeneidade da estrutura do material, quais são os tratamentos térmicos que vocês vão utilizar para a gente chegar nessa resistência mecânica à fadiga e também a densidade do material. Da mesma forma, se a gente quiser um material com uma boa resistência ao desgaste, a gente tem que ter materiais que tenham uma dureza superficial bem elevada. Aliado a isso, uma profundidade de camada também que apresente essa dureza. Outra questão também, trabalhar a rugosidade desse material, porque vão ser essas asperidades, essas rugosidades que vão entrar em contato, né, com outros materiais. E porcentagem de impregnação com óleo se for, por exemplo, um material autolubrificante. Aí também a gente tem fatores de controle, carbono combinado, que vai nos dar a dureza, né? A densidade, se for o caso de um material autolubrificante, de uma peça autolubrificante, tipo e conteúdo de elementos de liga, homogeneidade da estrutura, porosidade intercomunicante, que a gente já comentou na aula passada. Então, quando a gente for projetar qualquer peça e for utilizar a metalurgia do pó, assim como no projeto de uma peça convencional, a gente tem que ter em mente essas propriedades funcionais e quais são as propriedades que estão relacionadas e o que a gente tem que controlar para obter elas. Então a gente precisa considerar tudo isso quando da escolha do material, bem como também as variáveis que a gente tem que ter de controle no processo. Também existem outras propriedades que não vão estar também diretamente relacionadas à funcionalidade do produto, mas vão ser definidas pelo tipo de material e tratamentos escolhidos. Entre elas, a gente vai ter um módulo de elasticidade longitudinal e transversal, coeficiente de Poisson dessa liga, distribuição e morfologia da porosidade, a condutividade elétrica e térmica desse material e também as propriedades magnéticas dele. A única coisa que a gente tem que ter em mente nisso tudo é que não tem diferença nenhuma de critério de projeto para a gente substituir um processo convencional por como a fundição, laminação ou forjamento por um material sinterizado. Os critérios do projeto são os mesmos. A forma como a gente vai executar, essa sim, vai ser diferente. Então, as propriedades que a peça deveria ter, se fosse executada por um processo de fundição, vão ser as mesmas se a gente executar por um processo de sinterização, por um processo de metalurgia do pó. Então, algumas propriedades que vai relembrar aqui algumas propriedades dos materiais e relacionar então com os materiais sinterizados. Então, a densidade. A densidade ela tem muito a ver com a presença de poros. Então, essa presença de poros significa uma redução da quantidade de material que efetivamente está naquela seção ali da peça.
E a maioria das propriedades mecânicas dos materiais elas são obtidas em função direta dessa densidade final do produto. A gente pode expressar essa densidade como uma densidade relativa, que vai ser definida então como a relação entre a densidade da peça sinterizada e a sua equivalente sem poros. Então, o que a gente vê na prática? A gente vê na prática peças com densidade relativa inferior a 75%, que são consideradas de baixa densidade, e peças com densidade relativa acima de 90%, que a gente vai considerar como peças de alta densidade. Então, ali, normalmente essas peças estruturais elas possuem essa densidade relativa variando entre 80% e 95%. Em materiais sinterizados forjados e fabricados por compactação isostática quente ou moldados por injeção, a gente pode ter uma densidade superior a 99%. Então, esses processos de sinterização a gente vai ver nas próximas aulas, não se preocupem. Aqui é só para a gente ter uma noção que a gente consegue obter peças com densidades entre 80% e 95% na maioria das vezes, e dependendo do processo a gente pode ultrapassar os 99%. Então, outro fator também nas buchas autolubrificantes que a gente vem comentando bastante, a gente tem densidades mais baixas, então tem uma densidade relativa entre 75% para essas buchas autolubrificantes e de 50% para os filtros. Então, um pouco diferente dos outros métodos de produção, aqui as propriedades mecânicas das peças sinterizadas elas são muito dependentes da densidade e em menor grau do tamanho, forma ou da distribuição das partículas dos pós utilizados. Então, nos outros materiais a gente tinha muito em função de forma, de distribuição de partícula, do tamanho da peça. Aqui não, aqui a gente vai ter as propriedades mecânicas dos sinterizados sendo extremamente atreladas, então extremamente dependentes da densidade dos materiais de metalurgia do pó. O que é a porosidade? Porosidade vai ser o inverso da densidade, né? Quanto mais denso o nosso material, menor a porosidade. E aqui é o inverso. Então, uma peça que tem 85% de densidade relativa vai ter automaticamente 15% de porosidade. Essa porosidade ela pode se apresentar como uma rede intercomunicante. Então ali o exemplo que a gente dá é o exemplo de uma esponja, né? Se a gente pegar e começar a observar a esponja, ela é cheia de poros, né? De furinhos. E esses furinhos eles têm uma certa comunicação, porque se não houvesse comunicação, vamos pensar como uma esponja, a água não penetraria, né? Ela ficaria somente nos poros superficiais e não adentraria a esponja. Mesmo caso aqui. Se a gente tivesse poros fechados, ah, por exemplo, numa bucha autolubrificante, o óleo simplesmente ele não entraria ou entraria somente naquela primeira camada, onde esses poros estão em contato então com a superfície. Mas também a gente não tem toda a peça feita por poros intercomunicantes. A gente tem uma parte da peça, uma parte da porosidade, que é composta por polos isolados que não têm ligação nenhuma com a superfície. Então esses poros não serão impregnados com óleo para o uso nas aplicações autolubrificantes. Então, essa propriedade autolubrificante ela é característica de peças com porosidade intercomunicante. Em peças que têm poros isolados, a gente não vai ter essa característica. A gente vai ter algumas outras características muito relacionadas com isolamento térmico, mas não essa propriedade de lubrificação. Então a gente consegue controlar a porosidade. O controle vai ser feito então pelo tipo de matéria-prima.
e pelo processo de fabricação que a gente definir. Então a gente viu lá que tem processos que a gente consegue obter até 99% de densificação. Então a gente consegue controlar então o valor de densidade que a gente quer. Então a gente pode ter, por exemplo, uma mesma peça com alta porosidade em determinada região, apresentando característica de alta lubrificação e alta densidade de resistência mecânica nas demais regiões. Isso a gente só consegue pelo processo de metalurgia do pó. Essa variedade de propriedades em uma mesma peça a gente só vai conseguir pelo processo de metalurgia do pó. Permeabilidade. Então, permeabilidade é um termo que a gente já vem utilizando lá desde o processo de siderurgia e fundição, que nada mais é do que a capacidade de passagem de um fluido ou gás pelo material, que é outra característica que também é muito diferenciada nos materiais sinterizados. Então, dependendo da forma e do processo de fabricação, a gente pode ter uma larga faixa de permeabilidade do material, permitindo a aplicação dele como regulador de fluxo ou redutor de pressão, filtros corta-chama e dispositivos então para redução de ruídos. Então a gente consegue manipular essa permeabilidade ao longo de uma peça fabricada por metalurgia do pó. Alongamento. Há um porém de materiais processados por metalurgia do pó. Então esses materiais sinterizados eles são menos dúcteis quando comparados aos outros materiais. Nas ligas ferrosas, por exemplo, o alongamento vai ser 10% menor do que em peças feitas por processos convencionais. Em ligas de latão e aço inoxidável, a gente pode ter até 25% menos alongamento dessas peças. Dureza. Então, aqui é outra questão interessante que a gente tem um rol, uma quantidade de características muito peculiares nos materiais sinterizados, principalmente em função da porosidade. Então, torna-se extremamente difícil a medida de dureza desses materiais. Porque por muito em função dessa porosidade, né? Quando você vai tentar medir a dureza, muitas vezes esse material com alta porosidade ele acaba fraturando, né? E tu não tem uma medida adequada de dureza. Então não é possível comparar a macro dureza diretamente com materiais brutos ou materiais processados por processos convencionais. Então, valores de dureza do sinterizado são representados por dureza aparente, que é uma combinação da dureza das partículas e a porosidade do material analisado. Então, normalmente, o que a gente utiliza para medir a dureza em materiais sinterizados? Normalmente, a gente utiliza a medição de dureza NUP ou a microdureza Vickers. Porque o que acontece? Com a microdureza Vickers, por exemplo, a gente consegue medir a dureza de uma determinada partícula ou de uma determinada fase. Então, se é muito mais seletivo nesse processo de medição, é óbvio que para a gente ter um valor de dureza aparente, a gente vai fazer várias repetições desses valores de dureza. Eu posso ter, por exemplo, uma região mais rica em determinadas partículas e em outra região outros tipos de partículas. Então eu vou fazer diversas medições de microdureza Vickers ao longo de cada uma dessas regiões e depois vou interpolar esses valores e ter então uma média do material. Então esses procedimentos de avaliação tanto de macro e microdureza eles são determinados por normas então da Federação das Indústrias de Metalurgia do Pó.
Então, quando a gente for fazer qualquer tipo de ensaio em peças feitas por metalurgia do pó, outra coisa importante também é a gente se atentar às normativas, porque como são mundos totalmente diferentes, ah, peças que a gente faz por metalurgia do pó vão seguir também normativas diferentes. Beleza. Outra questão importante, acabamento superficial. Eu já falei em diversas vezes nas aulas passadas que peças sinterizadas elas apresentavam um excelente acabamento superficial. Isso única e exclusivamente em função do próprio processo de fabricação. Ah, em função de que, na etapa da extração das operações de compactação e calibração dessas peças, a gente faz uma suavização da superfície que está em contato com o molde e, consequentemente, a gente elimina esses picos. Então, vamos se atentar aqui ao perfil 1 e o perfil 2 de rugosidades. No perfil 1 é uma peça processada de forma convencional. Então a gente tem vários lá picos, né? E essa peça então vai ter uma alta rugosidade. A peça 2 ela foi feita pelo processo de metalurgia do pó. Então quando a gente faz esse processo de compactação e de calibração da peça, a gente acaba eliminando a ponta desses picos aqui, acaba suavizando esses picos e acaba melhorando então a rugosidade superficial dessa peça. Então esse perfil 2 é típico de um material sinterizado, com esses bolsões ou vales na superfície da peça, que garantem também a manutenção de um filme de óleo lubrificante durante a sua operação. Tem outra característica importante desse perfil de rugosidade, né? Que uma vez que essa peça é lubrificada, o óleo até sai, só que vai ficar formado ali, nesses vales, filmes lubrificantes na peça. Isso melhora então as propriedades de lubrificação e diminuir o desgaste dessas peças. Resistência à corrosão. Aí é um problema muito importante que a gente tem que prestar atenção, porque a existência de poros nesses materiais sinterizados eles podem contribuir de maneira significativa à ocorrência da corrosão. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar sobre corrosão, mas normalmente quando a gente tem essas reentrâncias, a gente pode ter muitas vezes um reservatório de substâncias corrosivas, né? Então nesses vamos chamar de buracos, nesses poros, a gente tem uma substância corrosiva ali dentro, vai ter diferenças de concentração dessa substância. Isso pode levar então à aceleração dos processos de corrosão. Pode ter diferença também na no contato, né, com o oxigênio, na aeração dessa peça. Isso pode levar a processos corrosivos. Então, para a gente controlar isso, a gente vai ter que controlar basicamente a densidade da peça. Então, maiores densidades vão melhorar a resistência à corrosão do material, enquanto que menores vão prejudicar a resistência à corrosão. Propriedade de redução de ruído. Então, a própria natureza porosa desses materiais sintetizados, ela pode provocar então uma atenuação de ruído, que vai levar essas peças a ter propriedades então acústicas, né? Tem uma característica muito importante em peças rotativas, né? Como as engrenagens, rotores e polias, onde um requisito fundamental dessas peças em ar-condicionados e eletrodomésticos é que tenham um ruído muito baixo. A gente não quer um ar-condicionado, uma geladeira berrando dentro de casa, né? Com volume muito alto durante a operação. Então esse baixo ruído ele é primordial e essas peças feitas por metalurgia do pó, peças sinterizadas, elas entregam também essa melhoria, essa redução de ruídos.
Então isso é um dos motivos, principalmente, vamos dar um exemplo aí das geladeiras. A gente pegar uma geladeira aí de 30 anos atrás, 20 anos atrás, e uma geladeira atual. Hoje em dia você não escuta a geladeira funcionando. Um ar-condicionado da mesma forma. Esses ar-condicionados splits aí, você mal escuta o funcionamento do ar-condicionado. Enquanto aqueles mais antigos lá, aqueles de parede, né, quadrados lá, aquilo fazia um barulho ensurdecedor. Outra característica importante, a temperabilidade do material. Então, a temperabilidade é a capacidade de endurecimento do material em função de tratamentos térmicos. Então, a capacidade do material sofrer, né, esses tratamentos térmicos. Então, a presença de poros vai interferir no resultado também dos tratamentos térmicos e superficiais da peça sinterizada, especialmente com relação ao controle da camada temperada. Beleza. Vamos falar um pouco dos materiais ferrosos, principalmente composição e característica então nos aços sinterizados. Então, os parâmetros que a gente utilizava para determinar o comportamento de determinado componente nos processos convencionais vão ser os mesmos no processo dos sinterizados. Então, lá a gente controlava o teor de carbono combinado, tipo e quantidade de elementos de liga que a gente adicionava, né? A microestrutura e as condições de estabilidade desse material. Aqui no sinterizado vai ser da mesma forma, a quantidade de carbono é importante, tipo e quantidade dos elementos de ligas que a gente vai colocar são importantes, e a microestrutura e a estabilidade vão ser também muito importantes nos materiais sinterizados. Então, em relação à composição do material pela metalurgia do pó, os elementos mais comuns que são adicionados são o carbono, né? Cobre, níquel, molibdênio, fósforo, cromo, manganês e estanho. Prestem atenção a esses elementos. Tem alguns deles que a gente falava que eles eram inimigos lá no processo de siderurgia, e aqui a gente está adicionando eles no processo de metalurgia do pó. Então a diferença aqui, esses elementos de liga eles são adicionados à mistura e a ligação metalúrgica deles vai se dar pelo processo de difusão atômica durante a operação de sinterização. Então, quando a gente executa o processo de sinterização, esses elementos ele acabam difundindo na liga, né? E é assim que se dá a ligação metalúrgica deles. Então, o comportamento desses elementos durante esse processo de sinterização é fundamental para a gente ter as propriedades físicas que a gente quer, uma vez que a força motora da sinterização vai ser afetada então por esses elementos de liga. Um exemplo, que a adição do cromo e do manganês é bastante restrita na metalurgia do pó, em função da grande afinidade deles com o oxigênio, apesar do ganho de propriedades que eles dão para os materiais. Então eles têm grande afinidade a formar óxidos, né? E vão modificar então a cinética das reações durante a sinterização. O carbono, como nos processos que a gente viu até agora, ele também é muito importante. Pode ser adicionado na forma de grafite na mistura ou através de tratamentos de carbonatação, principalmente nos tratamentos térmicos ou em processos de sinterização. Então, na forma de grafite, esse carbono ele vai se dissolver mais rápido no pó de ferro durante essa etapa de sinterização. Outra questão também é que pós mais finos eles tendem a se dissolver com uma maior facilidade, né? E composições então com mais de 0,8% de grafite apresentam uma estrutura de cementita nos contornos de grãos austeníticos que deve ser evitada. Isso pode dar uma fragilidade aos materiais processados.
Tem um outro elemento que também é muito utilizado além do carbono, que é o cobre. Então o cobre ele tem uma temperatura de fusão ali na casa dos 1080, 1090 graus Celsius. E então em sinterizações que são acima dessa temperatura, ele vai se infiltrar muito rapidamente na rede dos poros compactados e se difundir pelas partículas de ferro. Então, como a gente utiliza normalmente temperaturas de sinterização um pouco mais altas que isso, esse pó ele acaba difundindo, né, de forma mais fácil no ferro. Ele vai se dissolver até cerca de 9% em peso na austenita, mas somente 0,4% em peso na ferrita. E também, na zona de resfriamento da sinterização, há um enriquecimento por precipitação dessa liga ferro-cobre. Então, uma vez que já saturou, né, a fase do ferro já saturou de cobre, ele começa a precipitar e melhora ainda mais, ele gera ainda mais um endurecimento por essa precipitação. Então, o cobre ele é adicionado sempre mais ou menos na faixa de 1,5 a 4% de peso no pó de ferro, até 2,2%. A precipitação não é visível por microscopia óptica. Acima disso, ela já começa a ser visível. Adições acima de 2% vão ter um inconveniente de uma grande variação dimensional durante a sinterização, né? Ele tem um coeficiente de dilatação diferente do ferro e vai dar essa variação dimensional. Para melhorar a estabilidade dimensional, normalmente a gente vai acrescentar grafite nessa mistura ferro-cobre para evitar esses efeitos aí. E o efeito então do grafite durante a sinterização vai se contrapor ao efeito do crescimento do cobre, minimizando a variação total. Outros elementos que são adicionados também são o níquel e o molibdênio. Eles vão permitir então a formulação de ligas com uma resistência mecânica mais elevada e uma resistência maior à fadiga também. E quando junto com o carbono vão melhorar as propriedades de temperabilidade das peças. Esse níquel, quando a gente mistura então com esse ferro-cobre ou ferro-cobre-carbono, ele tem um efeito semelhante da adição do cobre na resistência final e no alongamento do material, gerando então um aumento da tenacidade e também como vantagem em relação à variação dimensional, que vai ser bem menor do que somente a adição do cobre. Então aqui a gente tem um exemplo do que a gente está falando. Então ali a gente tem a variação dimensional dessas peças com 2% de cobre, 4% e depois 2,5% de cobre, mas com 2,5% de níquel. Então ali para um sinterizado com 0,6% de carbono, a gente vê que quanto mais a gente adiciona cobre, a gente tem uma variação dimensional maior. Porém, se a gente comparar 2% de cobre com 2,5% de cobre, só que com a adição de níquel, essa variação não é tão grande. Então, o níquel ele serve para reduzir essa variação dimensional também. O limite de ruptura, quando a gente acrescenta o níquel, ele se torna maior, tanto para sinterizados com carbono quanto sem. E o alongamento ali, ele tem um valor intermediário, né? Com 4% de cobre a gente tem uma queda muito grande no alongamento. Só que quando a gente adiciona aí 2,5% de níquel, a gente tem uma recuperação desse alongamento. A influência desses elementos de liga que são mais utilizados na metalurgia do pó. Então, eu comentei com vocês, principalmente na siderurgia lá, que o fósforo era um elemento muito indesejável porque fragilizava o aço. Aqui na metalurgia do pó ele vai ter um papel muito importante porque aqui ele é capaz de aumentar a resistência mecânica do material.
Então, normalmente a gente vai adicionar esse fósforo aí na forma de um pó muito fino de fosfato de ferro. E durante a sintetização, esse fósforo e o ferro vão formar uma liga eutética, lembrando lá o que era a liga eutética, na temperatura de 1050 graus. E essa liga eutética vai se infiltrar muito rapidamente nos poros do material compactado, acelerando a sinterização. Então, adições ali de 0,3 a 0,6% em peso de fósforo vão ter um efeito semelhante no limite de ruptura e no alongamento, e adições muito semelhante a de adições de 2 e 4% de peso de cobre. Então, pequenos percentuais de fósforo vão aumentar então esse limite de ruptura e alongamento na mesma proporção de que se a gente adicionasse então 2 a 4% de peso de cobre, sem as desvantagens do cobre. Então o cobre ele causava uma grande variação dimensional, né? Aqui ao contrário, o fósforo vai causar uma pequena contração do material durante a sinterização. Enxofre. Então, o enxofre, os compostos de enxofre, sulfetos, sulfatos e por aí afora, além dos outros elementos como selênio, telúrio e boro e nitrogênio, eles são adicionados às misturas para melhorar a usinabilidade dos materiais sintetizados. Nos processos convencionais, o enxofre já era a família 1100, por exemplo, ele já tem essa capacidade, né, de melhorar a usinabilidade. Aqui também, quando a gente quiser promover então uma melhor usinabilidade, a gente vai adicionar enxofre e seus compostos. Então ele promove a quebra dos cavacos e auxilia também na lubrificação da ferramenta de corte. Porém, o máximo de enxofre que a gente pode adicionar é 0,7%, porque acima desse valor então vai ocorrer a fragilização do material e redução considerável da resistência mecânica dele. Então, a gente vê que na maioria dos casos de peças sintetizadas a gente vê ligas ferrosas, né? Porém, as ligas não ferrosas elas também têm uma certa importância. Normalmente elas não são utilizadas em função do seu alto custo, né, do alto custo das matérias-primas e das reduzidas propriedades mecânicas quando a gente compara com os materiais ferrosos. Porém, tem algumas propriedades que vão justificar então a utilização dessas ligas não ferrosas. Principais propriedades: resistência à corrosão, né? As ligas não ferrosas têm melhor resistência do que as ferrosas. Excelente comportamento tribológico quando associados ao aço. Em peças que exigem uma função de deslizamento, elas têm boa condutividade térmica e elétrica e um comportamento não magnético. As principais composições então desses materiais não ferrosos normalmente são à base de cobre. Então normalmente tem cobre com 10% de estanho, que a gente vai ter o bronze, né? Embora ele possua uma baixa dureza e propriedades mecânicas muito pobres, ele apresenta um excelente comportamento tribológico em relação ao aço. Então o desgaste dele é melhorado em relação ao aço. A baixa densidade dele também permite que a peça funcione como reservatório de lubrificante. Então, as buchas lubrificantes normalmente são feitas com esses materiais. Bronzes sintetizados com até 4% de grafite podem ser utilizados, né, quando a gente precisa de níveis moderados de resistência mecânica. Os latões também, que é produto então da adição de zinco no cobre, apresentam propriedades mecânicas consideravelmente melhores que o bronze.
em detrimento então do comportamento tribológico, né, que vai ser pior em relação ao bronze, muito em função da densidade final dele. Nesses casos, a gente adiciona teores de zinco entre 10 e 30% em peso. E essas formulações, então, elas vão ser usadas para aplicações de média solicitação de resistência mecânica e fadiga. Outra coisa que melhora também com a adição de zinco no cobre é a resistência à corrosão desses materiais. Então aqui a gente tem algumas ligas de bronze, latão e níquel-prata, né, feitas pelo processo de metalurgia do pó. Então vocês deem uma pausa aí no vídeo e deem uma analisada. Questão de dureza, limite de ruptura, escoamento. E vejam o que melhora, né, essas ligas aí com a adição desses elementos. Adições de zinco e níquel ao cobre vão resultar então nas famílias de níquel-prata, que geralmente são utilizadas em peças sujeitas a ambientes extremamente hostis em relação à corrosão, então principalmente em peças que vão ser aplicadas em condições marítimas, né? A gente utiliza esses tipos de ligas. Outras ligas que são utilizadas também são as de alumínio, então alumínio sinterizado. Ainda tem participação limitada em peças estruturais, devido ao baixo investimento no setor e ao alto custo dos pós, porém tem boas propriedades com relação à corrosão. No alumínio sinterizado, as vantagens dele: boa relação peso-resistência, boa resistência à corrosão, boa condutividade térmica e elétrica e um comportamento não magnético. Beleza, falamos um pouco dos materiais e eu comentei não há muito tempo que a gente tem normas específicas para os materiais de metalurgia do pó. No Brasil, a gente não tem normas próprias ainda a respeito da metalurgia do pó. Porém, a gente tem as normas da Federação das Indústrias de Metalurgia do Pó, principalmente a norma 35, que estabelece então padrões para a especificação de materiais usados na fabricação de peças estruturais e buchas autolubrificantes. Então também a gente tem uma norma irmã, né, na Alemanha, que é a norma DIN 30910. No Japão a gente vai ter a JISZ 2550. E na Inglaterra a gente vai ter a norma BS 5600. Então são todas normas que vão regulamentar então os materiais para metalurgia do pó. Então a norma 35 ela regulamenta a nomenclatura, né, dessas ligas. Então, primeiramente ali a gente tem um prefixo de 4 letras que define o tipo de material e o seu maior elemento de liga. Em seguida, 4 números que vão indicar a composição química do material e um sufixo de até 3 dígitos para indicar a resistência mecânica do material em 1000 psi. E se o material ainda for passar por algum tratamento térmico, vão ser acrescentadas ainda as letras HT após o sufixo. Então aqui é um exemplo então de uma nomenclatura de uma liga utilizada pela metalurgia do pó. Ainda tem outros símbolos que a gente pode utilizar nos prefixos do código do material. Então aqui a gente tinha, vamos voltar aqui, SS, que é um aço inoxidável. Está aqui o SS. Se a gente utilizar lá um FLNC, vai ser um material ferroso pré-ligado com adição de níquel-cobre. Se a gente utilizar só um Z, vai ser uma liga de zinco.
E por aí vai. Tem diversas nomenclaturas que a gente pode utilizar então. Então, o prefixo de até 4 letras, como eu falei, define o tipo de material e o maior elemento da liga, com exceção do carbono combinado. Os demais elementos não são explicados no código. 4 números vão indicar em valores médios o teor do maior elemento de liga e o nível de carbono combinado do material. O sufixo de até 3 dígitos indica o limite de escoamento ou a resistência do material em 1000 psi. E o HT é quando o material necessita de tratamento térmico. Então, algumas outras regulamentações dessa norma. Em função do teor de carbono, ela vai receber os seguintes códigos. Então, faixas de carbono aí de 0 a 0,3 vai receber o código 00. De 0,3 a 0,6 vai receber o código 0,5. E de 0,6 a 1 vai receber o código 0,8. Então vamos pegar aqui o segundo exemplo, o F000830. Então a gente tem ali um aço com 0,8% de carbono combinado e um limite máximo de resistência ao escoamento de 30.000 psi. Então a gente vê aqui o 0,8 da faixa de carbono e o 30 em relação ao limite de escoamento. Essa outra aqui, FD0405-130HT. Então, aço produzido a partir de material pré-ligado por difusão, que é o FD, né? O significado do FD, com 4% de níquel, que é o 0,4, 0,5% de carbono combinado e tratado termicamente, HT, e um limite máximo de escoamento de 130.000 psi. Então, prefixo de até 4 letras, a gente falou que define a composição química do material. 4 números, sendo os 2 primeiros indicam o teor do maior constituinte e os 2 últimos o teor do menor. O percentual de chumbo, quando utilizado para melhorar a usinabilidade do material, não vai ser explicitado no código. E o sufixo ali representando a resistência, o limite de escoamento ou a resistência do material. Então aqui um outro exemplo, CZ300014. Então nesse caso a gente tem uma liga à base de cobre com 30% de zinco e um limite mínimo de escoamento de 14.000 psi. CNZP 1816-13, liga à base de cobre com 18% de níquel e 16% de zinco com adição de chumbo. Porém, o chumbo não está sendo mostrado aqui. Um limite mínimo de escoamento de 13.000 psi. Bom, pessoal, da parte de materiais, basicamente é isso, né? Para a gente ter uma noção das diferenças, né? Dos materiais quando utilizados por processos convencionais e por processos de metalurgia do pó, eles têm características bem diferentes em função do processamento, né? Vão nos dar densidades diferentes, assim como propriedades mecânicas diferentes. A única coisa que não vai mudar são os critérios do nosso projeto. Então, se em processos convencionais a gente tinha determinados valores de resistência mecânica, a gente vai projetar nossas peças sinterizadas para que elas tenham exatamente os mesmos valores. Beleza, pessoal? Obrigado quem acompanhou até aqui e até a próxima aula.